Bom dia a todos, sempre uma grande alegria estar com vocês novamente e iniciamos, como costumamos fazer, com a nossa prece. Naquela postura íntima necessária, aquele recolhimento interior, asserenando nosso coração, aquietando nossos pensamentos, para fixarmos a nossa atenção na imagem de Jesus, da maneira como gostamos de pensar nele. E agradecendo ao Mestre querido pela oportunidade deste encontro, onde mais uma vez nos reunimos para estudarmos o Evangelho à luz do Espiritismo. Agradecemos, Senhor, por toda a proteção da semana que se passou, pela oportunidade e a bênção de mais este dia. E rogamos, Senhor, amplia nosso entendimento para que possamos compreender cada vez mais e melhor os Teus ensinamentos, a Tua vontade, para aplicá-los cada vez mais e melhor em nosso dia a dia. Rogando a proteção da equipe espiritual, agradecendo pela presença também dos nossos amigos que acompanharão conosco os estudos desta manhã, nós agradecemos e rogamos a vossa proteção para que esse encontro, mais uma vez, possa ser de muita paz e harmonia nos dois campos da vida. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nós ainda estamos no capítulo 4, onde Kardec trata da reencarnação. Claro que ele não pôde se aprofundar no tema, mas deixou em aberto um estudo que pode se tornar bastante atraente se buscarmos dentro da literatura espírita autores, sejam espirituais ou escritores, que nos oferecem material seguro para esse estudo, como a gente já comentou nos nossos 2 últimos encontros, nos 2 meses passados. Nós ainda não terminamos a primeira instrução de Kardec, que ele trata da ressurreição e da reencarnação. Nós não terminamos essa instrução ainda. Ela é muito extensa e é composta por 17 tópicos. Nós fomos até o 9º no mês passado e esperamos hoje terminar, pegando os itens de 10 a 17. Nesse trechinho que vamos ver hoje, Kardec foi buscar em outros trechos do Evangelho e até mesmo no Antigo Testamento algumas passagens onde o conceito de múltiplas existências está embutido. Mas é claro, tudo depende dos olhos de quem está lendo e da compreensão que tenha de acordo com a sua crença religiosa. Então vamos lá. No item 10, Kardec cita outro trechinho de Mateus, onde ele diz: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas, até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Bom, esse trechinho, ele é um pouco confuso, porque João Batista era primo de Jesus, contemporâneo a ele. Então, como é que Jesus poderia dizer desde o tempo de João Batista? Ora, João Batista havia sido assassinado há pouco tempo e conviveu com Jesus. Então, de que tempo? E de que personalidade? A qual personalidade Jesus está se referindo? E depois ele diz mais embaixo: se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo, o João Batista,
é o Elias, o profeta Elias, que há de vir. Mas Kardec vai comentar novamente, explicar melhor isso. Vamos na sequência. Então, agora Kardec diz: se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, no Evangelho de João, ele está se referindo, Kardec está se referindo aqui ao encontro entre Jesus e Nicodemos, que foi o que nós abordamos no mês passado. Então, é esse João ao qual ele está falando agora, é João Evangelista, no qual o encontro entre Jesus e Nicodemos foi narrado, só no Evangelho de João. Então, o princípio da reencarnação no encontro entre Jesus e Nicodemos, narrado no Evangelho de João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico. O que Kardec está dizendo é: para aqueles que não aceitam a reencarnação, ao ler a passagem entre Jesus e Nicodemos, vai compreender que quando Jesus diz necessário vos é nascer de novo, as outras crenças religiosas consideram isso como sendo um renascimento espiritual através do batismo. E nós, na leitura espírita, para nós está muito claro que se trata das múltiplas existências de reencarnação. Então, é isso que Kardec está fazendo uma separação agora. No Evangelho de João, para quem não é espírita e não aceita a multiplicidade das existências, vai interpretar aquele encontro entre Jesus e Nicodemos apenas sobre a questão de renovação espiritual pelo batismo. Mas o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, que não permite equívoco. Jesus diz claramente, ele mesmo, o João Batista, é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Mas aqui também tem outra questão que é sobre o tempo verbal, porque Jesus diz, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ué, mas Elias já não tinha vindo? Elias já não tinha reencarnado como João Batista? E teria que vir de novo? E aí fica um grande ponto de interrogação. Se ele teria que vir de novo, era para fazer mais o quê? Né? Então aí fica um ponto levantado para a gente, em estudos mais aprofundados, poder levantar mais algumas possibilidades para a personalidade de João Batista. E ele continua, Kardec, desde o tempo de João Batista, só que ele está usando João Batista, mas está se referindo a Elias. O profeta Elias viveu aproximadamente 900 anos antes de Jesus. E foi um profeta vigoroso na sua fé no Deus único de Israel. Mas era um pouquinho irado também, que cometeu algumas barbaridades em relação à matança de sacerdotes de outras crenças religiosas. Mas foi um profeta muito vigoroso na fé. Então ele está se referindo, ele está usando o nome de João Batista, mas na verdade ele está se referindo à personalidade do João Batista quando ele foi Elias. Então, esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele parece meio confuso por causa disso. Mas Jesus está se referindo a qual personalidade? A que época? A época do profeta Elias. Mas ele usa o nome de João Batista, a personalidade de João Batista, que são a mesma individualidade. Então, desde o tempo de João Batista até o presente momento em que isso se dava, o reino dos céus é tomado pela violência. E aí Kardec explica essas palavras de Jesus. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Por isso a aparente contradição. Jesus as explica dizendo, se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora,
sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. E assim foi no princípio, que realmente o reino dos céus, ou os ensinamentos em torno do Deus único, eles aconteciam de uma maneira um pouco exacerbada. E Kardec continua explicando. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Então, ele está se referindo a um período, gente, de quase 1000 anos, que se João Batista, como Elias, reencarnou, viveu 900 anos, aproximadamente, antes de Jesus, até os tempos da mesma individualidade como João Batista, quase 1000 anos já haviam se passado. Então, Kardec explica essas palavras de Jesus. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida, o paraíso dos hebreus. Ao passo que, segundo a nova lei, trazida por Jesus, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E, aliás, o próprio Elias, irado na sua pujante fé no Deus único de Israel, mandou matar mais de 200 sacerdotes de Baal, e justamente pelo rei da época em que ele vivia, ter permitido o culto a outros deuses. A trajetória do profeta Elias é descrita em 2 livros do Antigo Testamento, o livro de Reis. Tem o primeiro e o segundo livro. E é lá que a gente toma conhecimento da trajetória de Elias, da sua fé pujante, mas também da sua ira contra aqueles que que não acreditavam no Deus único de Israel. Por isso, as palavras de Jesus. Para impor a crença no Deus único dos hebreus, eles, muitas vezes, usaram a força, a violência. Com Jesus, a história muda, tornando-se agora, só se alcança a plenitude espiritual pela caridade e pela brandura. E Jesus acrescentou, ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, várias vezes ele dizia isso, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. É importante a gente lembrar que naqueles tempos a maioria não lia, era analfabeta, não havia escolas para se ensinar a ler e escrever, livros somente para a elite, porque eles tinham que ser copiados, o material era caro e o processo era lento e bastante arriscado, sujeito a erros. Então, todo o ensinamento, desde o tempo dos antigos hebreus, era passado oralmente. Por isso, a necessidade dos ouvintes prestarem muita atenção naquilo que os anciãos, os sacerdotes, os responsáveis pelos ensinamentos da Torá faziam. Porque eles tinham que memorizar, ouvir, compreender e memorizar. Por isso, essas palavras que Jesus tantas vezes utilizava. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, ou seja, presta atenção, procura compreender. E você tem que memorizar. Então, toda a atenção era direcionada para aquele que ensinava. Continuando. Agora Kardec cita outra passagem do livro de Isaías. Isaías viveu aproximadamente 500 anos antes de Jesus. Foi o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias. E no Antigo Testamento nós temos o livro de Isaías. E, aliás, Jesus, em muitas passagens, em muitos ensinamentos, ele cita trechos de Isaías.
Aí Kardec usou essa passagem lá no capítulo 26, 19, onde Isaías disse: aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Quando nós estudamos ou pegamos alguns trechos do Antigo Testamento, procuramos decodificar toda a simbologia que eles trazem, e são cheios de símbolos. Por isso a dificuldade de entendimento se a gente lê ao pé da letra. Mas quando a gente estuda com as luzes que o Espiritismo nos proporciona, é um estudo maravilhoso. Nesse trechinho de Isaías, Kardec também faz alguns comentários sobre aquele viverão de novo. Só para lembrar que o profeta Isaías, no livro de Isaías, ele se refere a Jesus como o príncipe da paz. Isso está lá no capítulo 9, no versículo 6. E na época do Natal, muitas pessoas têm o costume de ler esse trechinho de Isaías, onde ele se refere ao Messias, que além de ser o príncipe da paz, também seria o servo de todos. O livro de Isaías é muito bonito e a morte dele, a morte de Isaías foi bastante trágica, porque ele dizia, como todo profeta meio irado, ele dizia que aquele povo, né, que eram ali os descendentes dos hebreus, eles honravam a Deus com lábios impuros. E o rei não gostava muito daquilo que Isaías dizia e criticava. E numa fuga, ele se escondeu dentro de um tronco, de um cedro. Mas a bordinha da veste dele ficou aparecendo. E ali os soldados do rei, aliás, o rei mandou serrar o cedro. E foi assim que Elias pereceu. Mas o livro dele é maravilhoso e ele cita muito a vinda do Messias, com palavras extremamente doces. Se Elias era um profeta meio nervosinho, irado, duro, rigoroso, pelas palavras de Isaías, a gente já sente completamente o contrário, de um espírito doce, muito doce, para chamar Jesus de príncipe da paz. Pois bem, os comentários de Kardec. É também muito explícita esta passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem e não viverão de novo. Aqueles que haviam morrido nas lutas, que foram muitas, para defender a crença no Deus único, aliás, até a raiz da palavra Israel é isso, né? Vou brigar pelo Senhor até o fim com todas as minhas forças. Esse é o sentido da palavra Israel, mais ou menos. Então era isso que eles faziam. Brigavam com todas as armas possíveis para defender o Deus único. E claro, muitas mortes. Então, Kardec analisa aqui a questão do tempo verbal. Se quem morreu continua vivendo, como continua, mas não que viverão, continuam só dormindo até o dia do juízo final, Isaías teria colocado o verbo no presente e não no futuro. É isso que Kardec destaca nessa passagem. Já no sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. Não é pouco.
o número de pessoas que creem piamente de que após a morte vão ficar dormindo até o dia do juízo final. Se Isaías estivesse se referindo a essa situação, ele estaria cometendo um contrassenso. Porque imagina todos os que já morreram dormindo. Aí vai alguém e fala assim, acorda, está na hora de você reencarnar. Então fica meio estranho. E isso de acordo com a análise de Kardec. Por isso, no sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem em princípio que todos os que estão mortos reviverão. Então, vão reviver para quê? Para continuar com as mesmas atitudes, com as mesmas posturas, o mesmo modo de ser e de viver? Não. É para regeneração moral. Então, como a gente vem comentando e já comentou nos 2 meses anteriores, esse assunto sobre a reencarnação, ele é muito provocante e oferece oportunidades de estudos muito aprofundados pela visão espírita, incluindo há livros espíritas que tratam especificamente sobre esse assunto. E como ele é muito atraente, até mesmo novelinhas das 6, né, bem fantasiosamente falam de vidas passadas, e muitos romances da atualidade também tratam da reencarnação e no final tudo dá certo, mas quando a gente lê uma obra verdadeiramente espírita, a gente descobre que nada dá certo, porque ainda tem que voltar e continuar corrigindo o que fez. Mas, enfim, para estudar a reencarnação à luz do espiritismo, nós precisamos debruçar aí sobre muitos e muitos dias para estudarmos com profundidade, porque o assunto é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. E aí, Kardec cita uma passagem do livro de Jó. Só que, curiosa, vejam como o cuidado de Kardec. Ele pegou um trechinho do livro de Jó e colocou 3 traduções diferentes, para mostrar que há um outro problema quando se estuda Evangelho, ou até mesmo quando se pegam textos do Antigo Testamento. A questão das traduções. Jó, e o livro de Jó, é um dos mais antigos livros, além dos 5 da Torá. E para nós, que pouco conhecemos do Antigo Testamento, mas acredito que a maioria de vocês deva conhecer, palavras que dizem mais ou menos assim: Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o Senhor. Já ouviram isso? Pois é, foi Jó que disse. Porque ele era riquíssimo, perdeu tudo, teve o corpo coberto de chagas. E a gente também costuma dizer, fulano tem uma paciência de Jó. Porque ele realmente foi paciente e confiante. Recobrou a saúde e conseguiu reorganizar a própria vida materialmente. Então vamos ver o que ele, além disso, Deus me deu, Deus me tirou, né? Bendito seja Deus, que sabe o que está fazendo comigo, né? Além da paciência que Jó teve, vamos ver o que ele dizia sobre múltiplas existências. Mas, isso Jó dizendo, quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Ou seja, mutação no sentido de renovação. Esse é o trechinho que o Kardec usou do livro, da tradução da Bíblia por Saci, que era a Bíblia, a tradução mais confiável aos tempos de Kardec. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele usou como referência dos trechos
do Novo Testamento, pegando da tradução de Saci, que também era um eclesiástico, ele e o seu irmão. Agora ele pegou o mesmo trechinho da tradução de uma Bíblia protestante, que diz assim: quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate, até que venha alguma mutação? O mesmo trecho, a mesma fala, numa outra tradução. Já deu para perceber que é um pouquinho diferente, né? E outro trechinho da igreja grega. O mesmo trecho de Isaías. Aliás, de Jó. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Gente, mais claro do que isso? Vou esperar e vou voltar. Né? Então vamos ver o que Kardec comenta a respeito. Nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Está visível, escancarado. É diferente quando Jesus conversa com Nicodemos, que a gente pode interpretar através da renovação espiritual pelo batismo. Mas aqui, meu pai, né? Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele, de certo, não conhecia. Aliás, a questão do batismo com as águas, como João Batista fazia lá no Rio Jordão, era apenas uma representação, como para aquela pessoa que se deixava mergulhar ali nas águas, como sendo oficialmente que a partir daquele momento ela seria uma nova criatura. Não havia nada de místico, nem de religioso, nem de sacramento e nem de dogmático. Era apenas uma maneira de representar um novo momento na vida daquela pessoa. E isso nos tempos de Jesus, que era o que João Batista fazia. E, curiosamente, a personalidade de João Batista e de Elias eram idênticas, porque João Batista era vigoroso na sua fé em Deus e na vinda de Jesus. Tanto era vigorosa, forte, pujante a sua moral, a de João Batista, que até os soldados romanos iam aconselhar-se com ele. Pois bem, voltando então. Jó dizendo, tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. Então, se eu morro e renasço uma vez, posso morrer e renascer outras vezes? Então, esse questionamento íntimo é maravilhoso, porque, como a gente costuma dizer nos nossos estudos, ter dúvidas é extremamente saudável. Significa que nossa cachola está funcionando. Continuando Kardec. A versão da igreja grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. A tradução do trechinho de Jó pela tradução grega. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre, claro. Isso é tão claro como se alguém dissesse, saio de minha casa, mas a ela tornarei. É impressionante, não, gente? Assim, a dificuldade que as pessoas têm em aceitar a questão da reencarnação, como a gente contou no mês passado, o fato lá da esposa do imperador, da Teodora. Continuando. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Com esse trechinho, Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Por isso, aquela frase tão conhecida como a gente diz, paciência de Jó.
resignar-se à vontade divina, que tirou tudo que ele possuía, família, riquezas e saúde, mas ele soube esperar. E esse tempinho entre uma vida e outra, entre uma existência terrena e outra, esse período em que passamos na espiritualidade, Kardec denomina de erraticidade, que é a faculdade do ser errante, não como almas penadas perdidas, que nós não estamos perdidos, mas nós somos sujeitos ainda ao erro. Só quando nos tornarmos espíritos redimidos é que estaremos finalmente isentos e livres de errar. Na versão grega, esperarei no futuro, parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência. Isso Kardec explicando. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. E esse tempo, nós não costumamos usar muito essa palavrinha erraticidade, mas Kardec faz uso bastante dela. Jó, como que se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. É tão claro, né? No item 16, Kardec continua. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal. Só para lembrar, como a gente comentou, quando começamos esse capítulo, ressurreição, na origem da palavra, significa o ato daquele que está deitado e se levanta. Então, a pessoa que morre, o que se levanta não é o seu corpo, é o seu espírito. Mas esse ser pode retornar. Aí a reencarnação. Donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias pré-concebidas, reconhecerão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. Como dissemos no mês passado, ter proibido a hipótese da reencarnação nos textos do Novo Testamento, nos ensinamentos de Jesus pela Igreja, causou um prejuízo moral que nós não conseguimos dimensionar. E quando Kardec diz, quando essas palavras, ou seja, o ensinamento e até mesmo os ensinamentos dos profetas, quando passarem a ser interpretadas, levando em conta as múltiplas existências, só que isso tem que acontecer sem ideias pré-concebidas, que é o ponto mais difícil, analisar sem preconceito algum, em busca da verdade. E por fim, o item 17. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita, ou seja, se acrescenta, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos, que era o que Kardec mais fazia. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Ontem mesmo, no nosso estudo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, e nós estamos justamente no trecho onde ele aborda a questão da reencarnação, que é a segunda parte do livro, que é a questão do destino. Ele diz mais ou menos assim, que na natureza tudo morre para renascer. Por que para o ser humano seria diferente? E por isso que Kardec
reforça aqui. A lei do renascimento faz parte da lei da natureza. Nós estamos sujeitos a ela como todas as outras leis que regem a natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material. Da mesma forma que o motor oculto se revela pelo pensamento. Não há outra maneira de se explicar a justiça divina sem a reencarnação. Fica muito difícil, impossível mesmo. Por fim, só ela, a reencarnação, pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Aliás, nesses 3 pontos, de onde viemos, para onde vamos, parece que as pessoas não estão muito preocupadas, elas estão preocupadas com o terceiro tópico, com a terceira dúvida. Por que está na Terra? Quando, diante das supostas irregularidades da vida aqui na Terra, quando, diante dos nossos sofrimentos e dificuldades, passamos a questionar por que, é um momento ímpar na nossa vida. Significa que já começamos a buscar respostas. E como diz o André Trigueiro, nós fomos fisgados pela fé raciocinada. Se a resposta a esse porquê não satisfaz a razão, já não serve mais. Nós queremos respostas compatíveis com o nosso grau de amadurecimento espiritual e intelectual. Sem o princípio da pré-existência da alma, ou seja, já vivemos antes e da pluralidade das existências, viveremos mais um montão de vezes, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Em outro trecho do Evangelho, um benfeitor espiritual diz assim, que nos tempos de Jesus, a palavra mágica foi amor. Na nossa época, a partir do século XIX, com Kardec, com o Espiritismo, a palavra mágica será reencarnação. Mesmo que a pessoa não compreenda, não seja espírita, não aceite integralmente a reencarnação como uma lei da natureza, nem que ela ainda não aceite de onde veio, para onde vai e que pode viver muitas vezes colhendo o que plantou, mas se ela já consegue assistir uma novelinha das 6 e pensar, puxa vida, olha que interessante, se ela já consegue ler um romance bem tranquilo e perceber a ligação entre a causa numa outra existência e o efeito numa existência seguinte, ela já está começando a questionar. Olha, por que então será que isso está acontecendo comigo? Esse é um momento ímpar na vida da pessoa. É o começo. Se nós conseguimos abandonar o preconceito. Nós, que eu digo, são aqueles que ainda não aceitam integralmente a reencarnação. E nós precisamos tocar nesses assuntos com muito cuidado, porque às vezes o simples fato de termos um mínimo de conhecimento a respeito, sobretudo no meio espírita, a gente atravessa o sinal da caridade. Porque a gente começa às vezes a ver a situação de algumas pessoas, e às vezes até mesmo em família, e a gente começa a pensar assim, nossa, o que será que fulano fez para estar passando isso nessa vida? E a gente começa a querer virar adivinho para tentar descobrir o que fulano fez para estar passando pelo que está passando. Mas não olha para a gente, né? O que será que eu fiz para passar o que eu estou passando? Então, precisa de muito cuidado. E eu tinha comentado também com vocês, no mês passado, que no livro Parnaso de Além Túmulo, Castro Alves, agora todo mundo já sabe quem é ele. Vejam com quantos anos ele faleceu, gente? 24. É isso? 24. Muito novo, mas era
era um poeta impressionante. E ele tem duas poesias no livro Parnaso de Além Túmulo, e uma delas se chama Marchemos, que fala justamente sobre a reencarnação. No mês passado, eu trouxe o primeiro versinho. Ele é muito comprido, a poesia é comprida demais para a gente ver totalmente aqui. No primeiro versinho ele diz assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Só nesse trechinho, ele colocou toda a teoria da reencarnação. Da luz do Criador nascemos. Nós não somos centelhas divinas? Múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver, para retornarmos como espíritos purificados ao seio do Criador. E escolhi um outro trechinho, onde ele diz: tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor. O universo é o seu altar. Deus é amor. Tudo evolui, desde o mineral até o hominal. Desde o átomo até aos arcanjos, numa longa trajetória, na imortal ânsia risonha, de mais subir, de mais galgar. Nós temos dentro de nós um chip já pré-programado, desde o instante da nossa criação, de buscarmos sempre o melhor, de continuarmos marchando nessa ânsia risonha, para encontrarmos a luz em todo o seu esplendor no seio do Criador. E o que é que Jesus veio fazer por nós? Mostrar que Ele é o nosso foco. Olhemos para Jesus nos seus exemplos e caminhemos. Sua vida é a vida que nós precisamos vencer. E um dia, daqui uns par de milênios, se Deus quiser, chegaremos lá. Muito obrigada.